Nós queremos te agradecer pelas ofertas. Desde já nós te agradecemos, Pai, por cada um que ofertou, Pai, aqui essa noite. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, cada um. Amém. Amém, galera. Gente, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gente, com toda a educação, com toda a humildade, o pessoal que está aqui deste lado, podem passar para cá, para o meio? E aqui para frente, e a galera que está lá no fundo, pode vir um pouquinho mais para frente? Por gentileza. Glória a Deus. Amém. Não vamos ficar dispersos. Vamos ficar junto. A casa de Deus é uma casa de unidade, gente. Não tem como você ter comunhão com a pessoa que está aqui e com a que está lá. Senta junto. Amém, aleluia. Ele pode, que ele não. Pode não, vai lá por meio. Glória a Deus. Amém, nós vamos dar continuidade ao livro de Atos. E semana retrasada, passando a conferência, Gabi entrou em Atos 3. E na teoria eu teria que falar de Atos 4 e Atos 5. Mas para quem teve aula com o professor Braulio, entende que não tem como você entender um versículo ou um capítulo sem você entender o contexto. Então, a gente vai dar um passeio por Atos 3, e aí a gente vai entrar em Atos 4. Amém? Nós vamos dar continuidade sobre a igreja de Atos. E o tema dessa ministração é convicção e oposição. Atos, por mais que seja um livro bem fofinho, teve os seus perrengues. Pode colocar o tema da ministração, Adonai, por favor. Adonai, Adonai. Muito obrigado. Ainda não vejo. Aí, muito bom. Muito obrigado. Então vamos lá, começando em Atos capítulo 3, versículo 1. Atos capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. E uma coisa muito interessante de se ver aqui é que se você olhar para os capítulos anteriores, vocês vão ver que os apóstolos tinham esse costume de sair todos os dias para orar no templo, nas casas. Só que no versículo 2 acontece o seguinte, versículo 2: estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E aí eu quero trazer a sua atenção para esse homem. Quero que a gente pense um pouquinho nele, eu quero que você consiga imaginar um pouquinho nele, e a gente vai conversar um pouco sobre ele. Nós vemos aqui que ele era um homem coxo, que todos os dias, diariamente, era colocado no templo, na frente da porta do templo, chamado Formosa. E ele pedia esmola para todos aqueles que entravam. Gente, nós estamos falando de um homem, presta bem atenção, que ficava na porta. E aqui nós já podemos identificar algo. Nós podemos identificar que aquele homem ficava diariamente na frente da presença, da porta da presença de Deus. Diariamente aquele homem ficava na porta da presença de Deus. E olha só, o texto diz que ele era colocado lá diariamente. Então, isso significa que, por ele estar lá todos os dias, ele conhecia todo mundo. Então é muito provável que quando ele estava sentado lá, ele chamava as pessoas pelo nome. Bom dia, boa tarde, Elias. Boa tarde, Anne. Tem alguma coisa aí para mim? Boa tarde, Gabi. Tem alguma coisa aí para mim? Então ele conhecia todo mundo.
Ele conhecia a movimentação do templo, ele conhecia as datas do templo, mas ele não conseguia entrar no templo. Por quê? Porque ele era coxo. Ele tinha um problema que não permitia com que ele entrasse na presença, naquele lugar de culto verdadeiro. Ele era alguém diariamente que se dispunha a ficar todos os dias na porta da presença de Deus, mas nunca conseguia entrar completamente na presença de Deus. E eu creio que tem alguém que está se identificando com isso aqui. Deus está falando com alguém aqui hoje. Cara, você imagina um homem coxo de nascença, ele está na porta da presença. Ele sabe qual é o movimento de quem está na presença. Ele conhece todo mundo que está na presença. Você é amigo, aquele cara era amigo das pessoas, da turma da presença. Por quê? Porque ele era colocado diariamente diante daquela porta. Mas a pergunta que fica pairando no ar aqui é a seguinte: qual é a área da tua vida que te impede de viver um relacionamento completo com Deus? O que está te impedindo de entrar completamente na presença? O que te faz ficar apenas até a porta da presença de Deus? E no versículo 2 ele diz o seguinte, vamos lá de novo, versículo 2. No versículo 2 ele diz assim: estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Ele pedia esmolas, ele estava num modo de sobrevivência. Cara, me dá um dinheiro aí para eu ver se sobrevivo essa semana, congregacionalmente. Cara, me dá uma palavra aí de motivação para ver se eu consigo sobreviver mais uma semana. Meu amigo, me dá aí mais uma palavra aí de ânimo para ver se eu consigo sobreviver mais 15 dias. Cara, aquela conferência foi maravilhosa, aquele culto foi incrível, dá para eu conseguir sobreviver aí com ânimo por mais um mês. Era um homem que vivia de migalhas. Era uma pessoa que diariamente vivia de migalhas. Por quê? Porque não conseguia entrar na presença. Então ele aproveitava o pouco daqueles que estavam dentro da presença. Só que aí acontece uma coisa muito interessante. Ele vê dois homens, chamados Pedro e João, que estavam indo em direção ao templo. No versículo 3 ele diz o seguinte: quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhes dessem mais uma esmola. Mais uma vez ele pedia uma palavrinha de ânimo para ver se ele conseguia se animar por mais um mês. Ele buscava de Pedro e de João mais um pouco de migalhas. Só que aí, meu amigo, acontece uma coisa aqui que eu espero que aconteça na sua vida. Pedro, fitando os olhos, versículo 4 diz assim: Pedro, fitando os olhos, juntamente com João, disse: olhe para nós. Pedro chama a atenção daquele coxo dizendo: olhe para nós. Pedro chama a atenção daquele homem dizendo: cara, olha para a gente. E no versículo 5 ele fala que aquele homem estava esperando alguma coisa de Pedro e de João, ainda estava esperando uma migalha, estava esperando uma palavra de ânimo. Mas aí Pedro ele fala o seguinte: no versículo 6, Pedro porém lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando-o na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou de pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Aleluia, amém? O que está acontecendo aqui, queridos? Acontece algo sobrenatural, acontece uma cura que leva aquele homem a entrar na presença de Deus. Finalmente, depois de 40 anos, aquele homem consegue entrar na presença de Deus a partir de algo sobrenatural. Mas veja aqui o seguinte, queridos: o
que eu acho louco aqui é que Pedro, ele chama a atenção daquele homem dizendo: olhe para nós. Mas quando ele vai falar sobre aquilo que ele tem, ele fala no singular, ele fala assim: nós não temos prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Por quê? Por que ele não fala sobre João? Porque, meu querido, Pedro não tinha que testemunhar a respeito de João, ele não tinha que falar a respeito da vida do seu irmão, apesar de que ele convivia com seu irmão. Pedro só sabia testemunhar sobre ele, o que ele tinha. Pedro não podia falar sobre o que João poderia oferecer, mas ele poderia falar sobre o que ele poderia oferecer. E aí a pergunta que persiste nessa parte do versículo é: qual é o seu tesouro? O que você tem a oferecer? Em outras palavras, qual é a sua riqueza? Agora é o seguinte, as pessoas, quando chegam perto de você, elas saem cheias de quê? Elas saem cheias de raiva, elas saem cheias de tristeza, elas saem alegres, elas saem com dinheiro, com presentes, ou elas saem cheios do Espírito Santo? Qual é a sua riqueza? O que as pessoas recebem quando chegam perto de você? E no versículo 9 diz o seguinte: todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola. O povo conhecia aquele homem, era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta de formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhes tinha acontecido. O que acontece aqui, queridos, é o efeito do sobrenatural. O efeito do sobrenatural, a missão do sobrenatural em si é chamar a atenção. O sobrenatural é chamar a atenção. Para quê, Plácido, chamar a atenção? Para a pregação do Evangelho. Sabe por quê, queridos? Olha o que acontece aqui. No versículo 12, no versículo 11, ainda diz o seguinte: enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e de João, todo o povo, repita comigo, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado Salomão. O sobrenatural da cura daquele homem chamou a atenção do povo. E aí Pedro sabia que o sobrenatural não era para glorificá-lo, mas o sobrenatural era para ele pregar o Evangelho, porque ele diz o seguinte, versículo 12: quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo... E antes de eu falar o que ele disse, a pergunta que persiste, gente, vai estar cheio de pergunta aqui, você reflita. A pergunta que persiste nesse versículo é: o que você vai fazer com a atenção que Deus permite você ter? Veja bem, o sobrenatural ele pode atrair, mas sabe outras coisas que atraem? Uma boa oratória, uma facilidade de se conectar com pessoas, um Instagram, uma conferência, um legacy na roça. Isso chama atenção, mas tudo isso é para a pregação do Evangelho. Agora veja só, e a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa atenção? E no versículo 12, eles fazem o seguinte, quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Pedro estava deixando claro que ele não queria méritos. Sabe o que você faz, queridos, com a atenção que Deus permite você ter? Não aceite os méritos. Não aceite, porque Pedro vai falar de duas coisas muito fortes aqui e perigosas: o meu poder e a minha piedade. Não era sobre isso. Não era sobre o que Pedro e João poderiam fazer. Não é sobre a piedade que eles tinham. Não era sobre isso. Aqui,
existem momentos quando o poder de Deus se manifestará através de nós. Nós temos o péssimo comportamento de adicionar o nosso agir. Como assim, Plácido? Deus fez isso na minha vida porque eu jejuei. Deus fez isso na minha vida porque eu paguei o preço. Deus fez isso na minha vida porque eu subi o monte. Não, você pagou um preço, você jejuou, você fez sua parte, mas o mérito não é seu. Porque a única coisa que você merece, querido, é o inferno. A única coisa que nós merecemos é a condenação eterna, e até isso Cristo resolveu na cruz. Não foi por você, não é através de você, é por causa de Cristo. Vamos ler aqui versículo 12 de novo até o 16, diz o seguinte: quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? E por que vocês estão com os olhos fixos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar. O Deus de Abraão, presta bem atenção nesse detalhe, queridos. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino no lugar. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E é interessante que Pedro, ele vai entregar toda a glória a Cristo. Gente, o que você vai fazer no momento de glória, de exaltação? Entrega para Jesus. A palavra de Deus fala que Ele cresça e que eu diminua, porque não é sobre você, é sobre Jesus. E é interessante que Pedro, ele começa a pregar o evangelho para aquela multidão. Só que antes da boa notícia, queridos, precisa vir uma coisa chamada a má notícia. Antes de vir a boa notícia, precisa vir a má notícia. Repetindo o versículo 13: o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram. A má notícia, diante de Pilatos, quando já havia decidido soltá-lo. Má notícia: vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto o assassino. Má notícia: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos e do qual nós fomos testemunhas. E eu peço para que o Espírito Santo fale com você essa noite e te convença de quem matou o autor da vida, querido. Nós matamos o autor da vida. Você e eu matamos o autor da vida. Quem matou Jesus? Quem matou o autor da vida? Eu e você. Os nossos pecados pregaram Jesus na cruz. Nós matamos a Cristo. E essa é a má notícia que precisa ser pregada antes da boa notícia. Imagina que um açougueiro chega na porta da tua casa hoje e fala assim: meu amigo, toda dívida que você tem foi paga. Toda dívida que você tinha lá no meu açougue já está paga. E você olha assim: que dívida? Eu não fiz nenhuma dívida. Eu não estou entendendo de onde saiu essa dívida. Não, meu amigo. Pegaram muita coisa no teu nome, fizeram muita coisa no teu nome, mas não se preocupa, está pago. O que está acontecendo aqui? É que não adianta falar de perdão de pecados, se a pessoa não entendeu a profundidade da sua maldade. Não adianta você falar para alguém sobre que os pecados dela foram perdoados e que um homem morreu na cruz por ela, se ela não tiver consciência do porquê que ele fez isso. E aí, meu querido,
Como eu disse, antes da boa notícia vem a má notícia. E aí no versículo 17 acontece isso. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, boa notícia, como vocês também e as suas autoridades o fizeram, boa notícia, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, boa notícia, que o seu Cristo havia de padecer, boa notícia, portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, boa notícia, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, boa notícia, o qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, boa notícia, desde a antiguidade, boa notícia. Qual era a pregação deles, querido? Era arrependimento e conversão. Arrependam-se e convertam-se. Salvação é arrependimento, mas crença em Cristo. Por quê? Porque por mais que você creia em Jesus, a consequência disso é você dar as costas para o pecado. A nossa salvação e a nossa conversão é arrependimento, mas crer em Jesus. E essa é uma importante ênfase que eu faço, porque nós estamos vivendo numa geração onde você pode ser amigo de Jesus, mas que você tem que viver a vida como você deseja. Viver uma vida sem arrependimentos, cara, vive a tua vida sem arrependimento nenhum, para que quando você ficar mais velho, você, poxa, eu podia ter feito isso, né? Não, Jesus nos chama a ter uma vida de arrependimentos todos os dias. E ele começa, versículo 19, vamos ler o 19. E ele começa, portanto, arrependam-se e convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já foi designado a vocês, a saber, Jesus. Agora prestem atenção no versículo 21. O qual é necessário que o céu receba até os tempos de restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Pedro começa a falar sobre a volta de Jesus. Pedro começa a falar sobre a volta de Cristo. Só que ele fala uma coisa muito interessante que está subentendido no texto. Ele fala o seguinte, que é importante que os céus o recebam até o tempo da restauração de todas as coisas. O que ele está falando aqui? Que os céus estão segurando a volta de Cristo. O céu está segurando a volta de Cristo. E para quê, Plácido? Por que o céu está segurando a volta de Cristo? O céu só vai liberar Cristo a voltar quando acontecer a restauração de todas as coisas. Presta bem atenção e eu quero que você entenda isso. Deus vai restaurar todas as coisas. Qual é o ministério de Cristo, queridos? Restaurar todas as coisas. Restaurar aquilo que antes era e hoje já não é. Gente, mas o que é restaurar? Restaurar é diferente de reformar. Tem gente que acha que Deus está fazendo uma reforma nessa geração. Só que o que é reformar? Nós construímos ali um auditório para melhor acomodação da igreja. Nós estamos fazendo agora os banheiros, nós construímos a sala das crianças. Isso é reformar, é adicionar, é colocar, é mudar o ambiente para que você melhor se adapte. Deus não está reformando as coisas, Deus está restaurando todas as coisas. O que é restaurar, queridos? Quando eu digo restaurar um prédio, ou restaurar um quadro, é trazer aquela coisa à forma original. Jesus está trazendo o mundo à forma original. Veja bem, e o que é voltar à forma original? Gênesis 1 e 2. Quando você puder, leia Gênesis 1 e 2. Deus quer fazer tudo voltar a ser como era no original. Na volta de Cristo será a restauração de todas as coisas, e nós viveremos para sempre no novo céu e na nova terra, no novo Gênesis 1 e 2,
no novo Éden, para sempre. Versículo 22 diz o seguinte, versículo 22, porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, e esse vocês ouvirão em tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Se você estiver anotando, anote aí, não precisa abrir, Deuteronômio 18:15, que é quando Moisés já estava profetizando a vinda de Cristo. Versículo 24, e todos os profetas, a começar de Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram este dia. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança de Deus, estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E versículo 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. O que Pedro está falando aqui, queridos? Pedro está falando sobre ressurreição. Deus ressuscitou Jesus, primeiro para os judeus, o povo da promessa e da aliança, e depois para o mundo, que já é uma dica de que ele abriria para os gentios. Mas aí, meu querido, todo mundo até aqui? Todo mundo está comigo? Entenderam o capítulo 3? Só que aí acontece uma parada muito louca no capítulo 4. Veja o seguinte, e eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Capítulo 4. No capítulo 4, amigo, os líderes começaram a aparecer. Eles viram que a pregação do evangelho estava acontecendo. Eles viram que as coisas que eles estavam fazendo estavam dando resultado, estava dando fruto, estava dando, estava dando certo. A equipe estava unida, a multidão estava sendo alcançada. E aí alguns líderes começaram a aparecer. E eles começaram a ficar alvoroçados com o resultado dos apóstolos. E aí, meu querido, no capítulo 4, no versículo do 1 ao 10, vocês vão notar 4 coisas. Primeira, vocês vão ver a aparição de alguns sacerdotes e de alguns saduceus. Que interessante que agora eles, como líderes, eles apareceram contra os discípulos. Segunda coisa, você vai perceber o ensinamento em Jesus e a ressurreição dentre os mortos. Terceira coisa, você vai ver pela primeira vez Pedro e João sendo presos em cárcere. E a quarta coisa que você vai perceber é que muitos iriam crer naquela mensagem. Vamos ler. Capítulo 4, versículo 1 ao 10 diz assim: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando a Jesus, a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e o recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens em quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos, os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? E Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Antes de dizer o que Pedro disse, você repara que Pedro utiliza de toda a oportunidade para pregar o evangelho. Pedro não está intimidado, ele vê uma oportunidade, ele fala de Jesus. Ele vê uma oportunidade, ele fala de Jesus. Meu querido, se você estiver na sua faculdade e você tiver oportunidade, fale de Jesus. Se você estiver na sua escola e você vê oportunidade, fale de Jesus. Se você estiver no centro, na sua casa, onde quer que você esteja, fale de Jesus. Aproveite a oportunidade que você tem. Olha só,
Toda oportunidade que Pedro tinha, ele usava para anunciar Cristo. E Pedro diz o seguinte: Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, má notícia, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, boa notícia, sim, o seu nome é que está sendo curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. Má notícia e boa notícia, mais uma vez, uma oportunidade. Caifás, o sumo sacerdote, a galera toda chegou para Pedro dizendo assim: meu amigo, o que vocês estão fazendo? Em nome de quem? No poder de quem? O porquê que vocês estão fazendo isso? Era uma oportunidade de Pedro falar assim: no meu nome, eu e João estamos fazendo isso. Segue a gente lá no Instagram, é o meu movimento. Aperta no sininho lá do YouTube, no meu canal, dá um like. Era a oportunidade perfeita para Pedro falar assim: eu comecei esse movimento, João está aqui me auxiliando também, nós somos os líderes desse departamento, nós somos os líderes desse ministério. Mas não, porque Pedro não queria méritos, Pedro anunciava Jesus. Toda oportunidade que ele tinha era sobre Jesus, era sobre o nome dele, era sobre aquele que eles crucificaram. Aqueles que vocês crucificaram, sim, foi ele. Ele é o Senhor e o dono de todas as coisas. Versículo 11: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Vocês sabem o que é pedra angular? Coloca para mim a imagem da pedra angular. É um exemplo, não existe só esse tipo de pedra angular, mas vocês vão entender. A imagem da pedra angular, a imagem da pedra angular, a imagem da pedra angular, a imagem da pedra angular. Ei! Gente, o que é uma pedra angular? A pedra angular é a pedra base de uma construção. A pedra angular é a pedra modelo. A pedra angular, quando você ia construir um prédio, uma construção, eles tinham uma pedra de esquina. Às vezes essa pedra angular, essa aqui, e aquela de cima, às vezes era uma pedra de esquina, era uma pedra que ficava no canto, como se fosse aqui, ó, esse banquinho. Finge que é uma pedra fechada. Ele sendo uma pedra base, a próxima construção em cima ou do lado precisaria ser perfeitamente igual a essa pedra. Então quando Pedro ele fala assim: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, ele estava falando sobre para o povo, ele estava falando para os líderes, para o sumo sacerdote, para aqueles da linhagem dele. Vocês que constroem isso aqui, vocês rejeitaram a pedra angular. Vocês estão tentando construir uma coisa sem a pedra base. Então ele fala aqui, ó: vocês rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Veja bem, querido, a pedra modelo, toda a construção era baseada na pedra angular. Então você entende que cada pedra correta na construção, ela tinha que ser uma cópia da pedra angular. Se Jesus então é a pedra angular, é a pedra de esquina, nós temos que ser a cópia dessa pedra. Nós temos que ser a cópia de Cristo, perfeitamente igual a Ele, e tentando ser igual a Ele, sempre, todos os dias. Por isso Pedro fala a eles como construtores, porque a pedra que vocês rejeitaram era a pedra angular, porque sem pedra angular não há construção. Atos capítulo 12, e aqui a gente vai dar um saltão aqui agora. Atos capítulo 12.
E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, queridos, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por quê? Porque Jesus é a pedra angular, e não existe outro nome debaixo do céu, em qual nós podemos ser salvos. Amém, querido? Glória a Deus, aleluia. Acorda, igreja. A criação batendo na porta. Ei, cadê a manifestação dos filhos de Deus? Cadê, mano? Eu quero ser salvo também, pô. Mas eu só vou ser salvo quando os filhos de Deus se manifestarem. Manifeste-se. Aleluia. Então, Atos 2 fala que a salvação é somente através de Jesus. O Evangelho, ele te chama para uma exclusividade, querido. O Evangelho, ele te chama para uma exclusividade. Jesus não é um caminho, ele é o caminho. Jesus não é um caminho que te leva para a salvação, ele é o único caminho que te leva para a salvação. Porque não há outro nome, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E eu quero te desafiar, meus queridos, a decorar esse versículo. Atos 4:12, não há nenhum outro qual pode nos salvar. Amém? Versículo 13 diz o seguinte: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E é muito louco isso, queridos, porque eles sabiam que eles eram pescadores, eles sabiam que eles não tinham estudo, sabiam que eles eram incultos, iletrados, que não tinham uma educação formal como eles, mas eles falavam com ousadia e com eloquência. Por quê? Porque eles haviam estado com Jesus. E aí a pergunta que persiste nesse versículo é: na sua fala, isso me pegou muito de surpresa essa semana, gente. Foi um chutão assim, pá. Olha, um crente, um letrado, tá. Na sua fala, é possível reconhecer Jesus? E eu quero confessar uma coisa para vocês, que na minha fala, muitas vezes não foi possível reconhecer Jesus. E é muito louco isso, porque as pessoas sabiam que eles eram iletrados. E Atos 14 acontece uma coisa muito interessante. Vendo que um homem que havia sido, Atos 4:14, vendo que o homem que havia sido curado estava entre eles ainda, estava acontecendo tudo isso. Gente, eles curaram, pregaram o evangelho, foram presos, foram reunidos, o homem ainda estava lá. O coxo que havia sido curado ainda estava com eles. Sabe a turminha legal? Pô, eu nunca me senti legal, vou andar com a turminha legal para ver se eu fico legal. Eu fui curado, mano. Por quê? Porque agora ele estava na presença, queridos. Ele passou, você vai ver, no final do versículo vai dizer que ele tinha mais de 40 anos. Ele estava mais de 40 anos longe da presença. Veja bem, versículo 14, vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer ao contrário. Versículo 15 e 16, e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, 16, dizendo, o que era o óbvio acontecer aqui? Eles viram um homem sendo curado. Os líderes viram a cura daquele homem, eles conheciam aquele homem, ele estava todo santo dia na frente do templo, ele sabia que aquele homem havia sido curado pelo poder de Jesus. Mas aí, o que era o óbvio acontecer? Eles discutiam dizendo, o que era o óbvio acontecer? E aí, qual de nós vai se converter primeiro? Qual de nós vai aceitar esse Jesus primeiro? Não é isso que acontece, queridos. Versículo 16 diz o seguinte: que faremos com estes homens?
Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Gente, eles estão pensando aqui, como que a gente elimina esses caras, mano? Como que a gente sabota eles? Se todo mundo viu o que aconteceu. Mesmo sendo verdade, como que a gente elimina essas pessoas que vão me atrapalhar? Mesmo eles fazendo o que é correto, como que a gente vai tirar esse pessoal do jogo? Mesmo eles agindo com prudência, como é que a gente vai tirar eles da jogada? Mesmo eles dando resultado, mesmo eles caminhando certo, mesmo eles fazendo o que é possível fazer em nome de Jesus, como que a gente vai tirar a concorrência? A vontade deles de permanecer no poder e permanecer no trono era tão grande que mesmo diante da verdade, eles não abraçaram a verdade. E Atos 4:17 ao 19 diz assim: mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome e quem quer que seja. E chamando-os, ordenaram-lhes, de modo que nenhum falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Mas Pedro era bala, mano. Pedro era bicho doido. Pedro cortou a orelha do Malcolm. Falou, o quê? Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores ou a Deus. É mais proveitoso que eu te obedeça ou obedeça o chamado que Deus me deu? É mais proveitoso que eu ande pelo caminho que o Senhor trilhou para mim, ou que eu abandone o ministério porque você supostamente teve uma visão sobre mim? É mais proveitoso que eu anule aquilo que Deus me prometeu e me deu, e te dê atenção? Não. Atos 17, 19, 20, aleluia. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E no versículo 23, queridos, antes, no versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, um homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. E aí, crentes, no versículo 23 diz o seguinte: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo os que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. E aí é aqui que eu queria te chamar, queridos. Aqui é o ponto onde eu queria te levar. O ponto chave do capítulo 4. O que você vai fazer diante da perseguição? Você está sendo perseguido, o que você vai fazer diante da perseguição? Eles fizeram duas coisas. Diante da perseguição, das calúnias, diante da perseguição, das mentiras, das acusações, das ameaças, das consequências, dos terremotos, dos mares agitados, diante de tudo isso, eles compartilharam com a igreja. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Primeira coisa, ele confiou na igreja. E a segunda coisa que eles fizeram, versículo 24: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Segunda coisa que eles fizeram diante da perseguição, eles oraram. Eles não reagiram, eles oraram.
Eles não foram lá com espadas, eles oraram. Agora presta atenção, o que a igreja perseguida vai orar, querido. E eu quero saber, não quero saber. Eu não quero saber. Mas veja se a sua oração coincide com o que a igreja do primeiro século fez aqui, queridos. 4 coisas vocês vão perceber na oração deles. A primeira coisa, declaração da soberania de Deus. Segunda coisa que você vai perceber, já estava escrito que a perseguição iria acontecer. Terceira coisa que você vai perceber na oração dele, que essa perseguição contra a igreja não necessariamente é contra a igreja, mas contra Jesus. Porque quando Paulo estava lá matando os cristãos, que teve um encontro com Cristo, a primeira coisa que Jesus perguntou foi: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a quarta coisa é que Jesus está no controle. Olha o que a igreja orou. Imagina uma galera unânime, todos juntos, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra e o mar, soberania de Deus, e tudo que neles há. Dissestes por meio do Espírito Santo, boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor. Já estava escrito, e a perseguição aqui não é contra a igreja, é contra Jesus. Os reis se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor, contra o seu ungido. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Jesus está no controle. Deus não é pego de surpresa, querido. Deus não é pego de surpresa. Deus nunca está atrasado para fazer as coisas na sua vida. Ele sempre chega na hora certa. E talvez as coisas que você esteja passando, você não entenda agora. Mas tudo está no controle de Deus. Talvez as coisas que você esteja passando, você não consiga compreender no momento. Mas tudo está no controle de Deus. E no versículo 29, agora, Senhor, olhe para as ameaças. E aqui eu quero saber, não quero saber, eu quero saber, mas não quero saber. Veja aí se a sua oração coincide. Agora no versículo 29, agora, Senhor, olha para as ameaças deles e mata eles. É isso que está escrito aí? Olhe para as ameaças deles e cala eles. É isso que está escrito aí? Olhe para as ameaças deles e pesa a tua mão sobre o irmão que me persegue, aleluia. Olhe para as ameaças deles e quem não me viu passar pela glória e não me ajudou, essa heresia aí. Olha para a ameaça deles e faça eles se arrependerem de tudo que fizeram contra mim. É isso que está escrito aqui? Não. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Como que nós temos orado, queridos? Os apóstolos não oraram para a perseguição acabar. Os apóstolos oraram para que no meio da perseguição eles consigam ter mais ousadia e mais coragem. E no versículo 31 diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Tendo eles orado, tremendo o lugar onde estavam reunidos, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Gente, eles não pediram para que a perseguição acabasse, eles pediram por mais Espírito Santo. Eles não pediram para que a mão pesasse sobre o irmão, eles pediram mais Espírito Santo. Eles não pediram para que Deus calasse, matasse, fizesse qualquer coisa contra o irmão, não. Eles pediram mais Espírito Santo. E no versículo 32, queridos, no versículo 32, Jesus vai falar através desses homens sobre algo que é a igreja. E aí eu vou tocar na ferida. Que a igreja tem deixado de lado. Tu não ri, não. Que a igreja tem deixado de lado. Juro que não vai doer muito. É como o metiolate, gente. Ferida só cura quando trata. Joga um metiolatezinho, arde, limpa por um tempo, mas passa. Versículo 32. Da multidão dos que creram. Repita comigo, da multidão dos que creram. De novo, da multidão dos que creram. Era um, o coração e a alma. O que Jesus está falando aqui, queridos? Unidade. Unidade. Repita comigo, unidade. Jesus está falando de unidade, queridos. Da multidão dos que creram, era um, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, seja ministério, seja departamento, seja dinheiro, seja terra, seja o que for. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Porque da multidão dos que creram era um, o coração e a alma. Não havia nenhum necessitado. Com grande poder, versículo 33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição. Não, é aqui mesmo. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Por que, queridos, isso acontecia? Porque a unidade deles vazava para todos os âmbitos da vida deles. Vazava no âmbito financeiro, vazava no ministério, presta atenção que eu estou falando. Vazava no âmbito financeiro, vazava no ministério, vazava no voluntariado, vazava na união. Tudo que eles possuíam era um, o coração e a alma. Não havia necessitados, queridos. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terra e casas vendiam, trazendo os valores correspondentes. Eles venceram a pobreza. Troço. Raiva dessa geração. Eles venceram a pobreza. Por quê? Porque eles eram unidos. Até fechar aqui. Falar disso não, estou estressado. Eles eram unidos. E aí no final do versículo, se a banda já quiser subir, e aí no final do versículo vai chegar um homem chamado Barnabé. Aí eu vou ter que abrir de novo porque é importante falar sobre o que ele era. Havia um homem chamado Barnabé, aqui achei.
aqui. Havia um homem chamado Barnabé, e ele é um novo personagem que aparece no capítulo 4. E esse Barnabé, esse homem, esse cristão, esse amigo da vizinhança, quase o Homem-Aranha da vida, ele tinha um apelido que era um dos nomes dado ao Espírito Santo. O apelido dele era Barnabé, o filho da consolação. Mano, olha o apelido do cara, mano. Que tipo de cara é esse, mano? O nome do cara é Barnabé, chamado filho da consolação. E aí ele é um personagem muito legal para o capítulo 5. Mas isso aí a gente vê na semana que vem. Fica de pé. Eu acredito que Jesus falou com alguém aqui hoje. Eu acredito que de alguma forma a igreja entendeu. De alguma forma, espero, aleluia. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Espírito Santo, guarda o nosso coração, Senhor. Nós temos, Pai, que ter a convicção da Tua palavra, mesmo diante da oposição, Pai. Espírito Santo, derrama sobre nós, Senhor Deus, a Tua sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito já desceu, Pai, em Pentecostes, Pai. Nós temos acesso, Pai, ao Espírito Santo. Ajuda-nos a ter um relacionamento com Ele, Pai. Espírito Santo, muito obrigado, Pai. Nós não queremos que o Senhor seja um Deus esquecido na nossa vida, mas ajuda-nos, Pai, a ser um no coração e na alma. Que mesmo diante da perseguição, Pai, nós possamos, Pai, falar da tua palavra, falar do Teu nome. Espírito Santo, dá-nos, Pai, coragem e ousadia, Pai, para continuar levando a Tua palavra. Pai, que a nossa maior preocupação, Pai, seja que a mensagem não mude. Que a nossa maior preocupação seja, Pai, em permanecer dizendo sobre aquilo que está escrito aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter, Pai, diligência em falar sobre a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos a ser mais parecidos contigo. Grava, Pai, a eternidade nos nossos olhos, Senhor. Não aparte de nós o Teu Espírito. E que nós venhamos permanecer, Pai, unidos, um no coração e na alma, como igreja, como irmãos, como filhos, Pai. Para que nós possamos, Pai, viver a realidade do filho para o pai, de uma esposa para o filho e de uma casa para o Espírito. Em nome de Jesus, amém.